Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respecto de las generalidades del trato digestivo o trato gastrointestinal. Separei essa classe em dois para que não quede muito larga e também não les canse tanto. Então, em um primeiro momento, que é hoje, nós vamos a charlar a respeito de alterações da boca, fundamentalmente, e depois vamos a lo que es más, pero mucho más importante, que es a respeito de la disfagia, de todas as alterações do esôfago. Então, hoje, em um primeiro momento, vamos ver a boca e depois, em uma outra oportunidade, em uma outra classe, é esôfago. Então, les comparto o power, como sempre, ¿sí? E aí vamos a empezar com a classe. Bueno, agarramos o láser e a full ATR, todos nosotros. Bueno, quando nós hablamos del trato gastrointestinal, temos que nos acordar que o trato gastrointestinal é basicamente de la boca hasta el, isso mesmo, hasta el culo. ¿Sí? Não há outra salida. Entra por la boca e sale por el culo. Pero basicamente lo que temos que saber acá es que temos que hacer fundamentalmente a semiologia de la boca. Que é a semiologia de la boca? Temos que evaluar todo el, tanto externo, la boca, quanto internamente. Externo, estamos falando de los lábios, e internamente todo o que diz a respeito de dientes, língua, paladar e glândulas salivares. Então, agarrei um quadrito bem copado e bem resumido, que é o que nós temos que mirar quando chega um paciente que tem alguma alteração bucal ou do aparato inicial do digestivo. Primeiro, então, miramos os lábios, depois miramos os surcos vestibulares, as mejillas, a língua, o piso de la boca, o paladar duro ou blando, a região amigdalina, as encías, surco gengival e as piezas dentais. Depois de evaluar toda a boca, ou seja, de fazer toda a semiologia da boca, eu sei que generalmente não nos passa nisso de forma rotineira, pero sí o sí hay algunas lesiones que van a se presentar acá solamente a la inspección, que nosotros debemos sí o sí saber, porque muchas de las veces el paciente viene ou assustado ou com muito dolor. Então, é fundamental que nessa parte da classe nós sepamos fundamentalmente mirar e saber diagnosticar ou saber como proceder com esse paciente. Vamos ver em los próximos Power que basicamente são muito visualizables, ou seja, são lesionesitas que nós devemos sí o sí saber visualizar. Porque sem visualizar, nós solamente com o contenido não temos como pensar em algo. Então, fundamentalmente, acuérdense que empezamos sempre mirando os lábios, las mejillas, depois los surcos vestibulares, depois arriba, hacia adentro, hacia las encías, las piezas dentales, e não se olvidem de las amígdalas, óbvio, língua, paladar duro, paladar blando, e não se olvidem de las amígdalas, porque muitas das vezes vão haver depois uma patologia que é a halitosis. Em la halitosis podemos ter la causa, las amígdalas, quando tem muitos surcos. Então, se ojo nisso, gente, vamos ver agora, generalmente, o que se pergunta, se não vamos quedar dando muita volta. Então, acuérdense de inspeccionar a língua, sí o sí. Como eu sempre digo, gastro não é difícil, solamente temos que prestar bastante atenção em alguns pontos específicos. ¿Sí? Então, eu vou guiar-les para que vocês aproveitem ao máximo as classes e também estudem mais guiado e não estudem toda a matéria. Óbvio que é importante estudar todo, mas digo que para o exame vamos a guiar um pouquinho mais nuestra cabeza, o sea, nuestra información. Vamos ver se está gravando. Está gravando. Bueno. ¿Cuáles son las patologías frecuentes de la boca? Preparé algunos power, ¿sí? Bien resumiditos así. Creo que les va a gustar de la manera que yo hice. Entonces, vamos a principalmente mirar la lesión, describir y qué es esa lesión básicamente, o sea, descripción de la lesión. Entonces, acá tenemos lo que é muito frequente, são os grânulos de Fordyce. Gente, eu tenho esses granulocitos, ¿sí? É totalmente benigno. Acuérdense que esses granulocitos, vocês não vão ver por conta que de la câmera que estou um pouquinho lejos. Pero quando se aproxima,
generalmente se puede ver esos gránulos. Yo tengo fundamentalmente acá en la porción superficial, un poquito superficial, en el labio superior, y en el labio inferior yo no tengo tanto, pero tengo también gránulos de Fortes. Básicamente, esses granulitos, se vocês separam para ver, parece amarillento, e esse amarillo são basicamente são glândulas sebáceas ectópicas. Sí, esos são esses granulocitos, são glândulas sebáceas ectópicas. É totalmente benigno, totalmente assintomático e generalmente é frequente em los pacientes adolescentes por conta de los cambios hormonais. Qual é o diagnóstico? É solamente clínico e o tratamento que nós vamos fazer com esses grânulos? É totalmente assintomático. Só se o paciente quer, por questões estéticas, se pode fazer um procedimento que aí nós temos que se perfora essa glândula sebácea e aí se extrai o sebo que está aí. Pero é totalmente assintomático, é só por questões estéticas, então suele passar desapercebido muitas das vezes. Esses são os grânulos de Fordyce, não sei como chama, ou seja, não sei como se pronuncia bem, pero são grânulos de Fordyce. La queilitis actínica. Acá sí tenemos, gente, la queilitis actínica es como si fuera ese puntito acá. Acá sí tenemos que abrir el ojo porque esa es una lesión premaligna. ¿Qué quiere decir premaligna? Que predispone a un cáncer. Entonces, ojo en eso, porque sí o sí, en la queilitis actínica podemos tener a predisposición al carcinoma del labio, que fundamentalmente nosotros vamos a ver en los pacientes que son mayores de 50 años, que tienen antecedentes de tabaquismo y exposición crónica al sol. Entonces, quelitis actínica, pacientes 50 años, exposición al sol y pacientes fumadores. Después tenemos la quelitis angular. La quelitis angular, outra cosita que para os que vão ingressar agora nas classes, generalmente quando há estrejita como isso, que é um asterisco, sim, ou seja, uma estrejita, são coisas que generalmente se perguntam no horário. E coisas que são bem importantes porque são frequentes. Por exemplo, quelitis angular. Por que eu puse uma estrejita? Porque é frequente. A quelitis angular, como vocês podem ver, é como se fosse una lesión eritematosa acá en los bordes de los labios, de la unión de los labios superior e inferior, y generalmente se da por hipovitaminosis, o hasta mismo puede dar por sequedad bucal, puede dar por infección por Staphylococcus aureus, o hasta mismo candidiasis. Pero básicamente, lo que es más frecuente de se ver es quando temos um paciente com hipovitaminosis, ou seja, a vitamina B, fundamentalmente a 6, 12 e a B1, esses pacientes, e também por la sequedade bucal, só pensar quando os pacientes têm febre ou quando nós mesmos temos febre, a vezes queda muito seco e acá, ou muito no frio, nos tempos frios, nas épocas frias del año, a vezes rasga acá um pouquinho. E generalmente, então, por que é frequente? Porque eu puse estrellita? Porque os pacientes com hipovitaminose, fundamentalmente da vitamina B, vão apresentar essa lesão. Então, ojo, porque se nós sabemos que o paciente tem uma hipovitaminosis, temos que tratar ele. E como vamos tratar? Tratar com suplemento de vitamina B. Ou se, por exemplo, é uma candidiasis, vamos tratar da candidiasis com tratamento antimicótico, como, por exemplo, o fluconazol. Pero basicamente, lo que sí o sí debemos saber es que quelitis angular también es una patología frecuente y también es benigna. Es tratar la causa y listo. Bueno, otra patología que es muy frecuente es el herpes labial. El herpes labial generalmente es ocasionado por el herpes tipo 1. Ese herpes, gente, 92, 98% de las personas padecen. E qual é o ponto acá? Generalmente dá essas lesões vesiculares, vesiculosas e ulceradas. O que quer dizer com isso? Generalmente a lesão de herpes, aparece, as lesões de herpes aparece ante o paciente que está imunossuprimido ou que está muito estressado, como por exemplo nós que nos ponemos muito estressados antes dos exames, o paciente diminui por conta do cortisol, do estresse, diminui seu sistema imunitário e então o paciente que já estava infectado com o herpes tipo 1
va a presentar esas vesículas. Acuérdense que son primero vesículas que después se perforan, después sale el líquidocito, el líquido que hay ahí adentro, o sea, esa secrecióncita sale, tiene muchas partículas virales en esa secreción. Acuérdense que puede ser autoinoculable, o sea, el paciente pasa el herpesvirus por cuenta de una ruptura de esa vesícula y el otro agarra eso. El otro con la mucosa toca y entonces transmite el herpes. ¿Cuál es el punto? Duele mucho. ¿Sí? Es bien característico del herpes que son vesículas que duelen mucho. El tratamiento puede ser con tópico ou via oral. Tópico, temos o aciclovir tópico ou hasta mesmo o aciclovir via oral. Generalmente, herpes simples não se pergunta no exame, só lo pongo acá porque por aí pode entrar em algum parcelito ou algo. Pero en el final, sí, generalmente no se pregunta. Bueno, outra cosita também que é frequente é a mucocele. A mucocele, como vocês podem ver acá, é essa lesioncita, ¿sí? É como se fosse uma massa que é totalmente assintomática e cresce na mucosa bucal. Isso é a mucocele, ¿sí? De uma maneira bem resumida. É uma massa que cresce e queda aí. Depois, nós temos as patologias da língua. Sí ou sí é muito importante, por lo menos memorizar. Sosa pregunta mucho, entonces, fundamentalmente saber los tipos de lengua. Por ejemplo, vamos a ver acá los principales. Principalmente saber la lengua geográfica o glossitis migratória, que son, como vocês pueden ver acá, son placas, generalmente son placas eritematosas, ¿sí? Son placas eritematosas, que generalmente se dan en la porción central y en la periferia de la lengua. Lo mais importante acá es que, ¿cuáles son las causas de eso? Una de las causas que pueden causar lengua geográfica o glossitis migratória é basicamente la psoriasis, la dermatitis atópica e também la candidiasis oral. Então, lengua geográfica é psoriasis, dermatitis atópica e candidiasis oral. Bueno, todo aqui hasta acá, eu espero que sim. Qualquer dúvida que vocês tenham, porfis, me enviem aí um mensajito. Eu estou um pouquinho acelerado porque por lo que eu puedo ver, então vamos tomar uma agüita, vamos relajar e vamos seguir. A classe de agora, a primeira parte da classe é bem sencilla, a gente basicamente mirar e diagnosticar se isso é o que temos que fazer. Bueno, seguimos. Después, como lengua, también patologías de la lengua, tenemos la glossitis atrófica de Hunter. Essa eu puse um asterisco porque generalmente es pregunta de los parcialitos, ¿sí? Bueno, la glossitis atrófica de Hunter. ¿Cuál es el punto acá? Como se puede ver, es una glossitis, o sea, es una lengua muy, muy brillante, o sea, es rojo brillante. Y perciban una cosa, acá, si ustedes prestan atención, acá nosotros tenemos papilas. Y en la glossitis atrófica, nosotros, como su propio nombre dice, es atrófica. Es una lengua roja brillante depapilada. Generalmente se da por hipovitaminosis, ¿sí? Fundamentalmente a mala absorción. Por ejemplo, dá por uma mala absorção associada a hipovitaminose e também associada à anemia perniciosa, ¿sí? Então, nós, a língua atófica de Hunter, generalmente Sosa le gusta muito perguntar isso, porque é uma língua que é comum por conta da mala absorção do hierro, então pode aparecer os pacientes assim. Glossitis atrófica de Hunter é muito dolorosa e depapilada, conhece isso. La lengua saburral, generalmente essa é bem tranqui de memorizar. La lengua saburral é uma língua que se dá por conta de restos celulares, ou seja, são células que se depositam aí, e generalmente a língua saburral aparece quando o paciente queda por várias horas sem comer, ou várias horas sem cepilhar os dentes, e basicamente essa língua, esse tipo de língua saburral, nos hace referência a que a língua está sucia. Então, acuérdense que são os pacientes que não cepilham os dentes com determinada frequência, que não comem
que dejaron de comer hace tiempo, o sea, hace unas horas. Entonces empieza a formar, así como si fuera una zona blanquecina. Y entonces se acumulan ahí los detritos y por falta del aclaramiento, que por ejemplo, la saliva, la comida hace el aclaramiento de esos detritos y hace con que nosotros tragamos todo eso y lleve al estómago, no ocasiona eso y entonces el paciente presenta esa lengua así. Es básicamente una zona blanquecina que se da por cuenta de detritos celulares y por falta de aclaramiento celular. Bueno, seguindo com as patologias frequentes da boca, essa é muito, pero muito frequente, gente. Eu já agarrei umas 3 ou 4 assim. A que mais me chamou a atenção foi de um chico não, um ninho, tinha, creio que uns 3 anos, como muito 5. O ninho viene na consulta, a madre refere que não comia mais, e então quando se foi a hacer a inspecção, não comia, não tinha gana, llorava muitas das vezes. Quando se foi a hacer a inspecção, se observou essas placas blanquecinas desprendíveis. Generalmente, a candidiasis oral, ou também se pode encontrar como mugue oral, é uma patologia, ¿sí?, que é frequente generalmente nos extremos da idade ou imunossuprimidos. ¿Por quê? La cándida, si ustedes se acuerdan, la cándida es un patógeno, o sea, es un hongo generalmente oportunista. Acá tenemos que nos acordar de una cosita. ¿Qué pasa en los niños menores ahí de 5 años? Muchas de las veces la cándida está asociada a mala higiene bucal. Y en los pacientes ancianos o inmunodeprimidos, por ejemplo, los pacientes que tienen HIV, justamente esos pacientes tienen un problemita en su inmunidad. O sea, puede predisponer a esa infección que es una infección oportunista. Casi me olvidé la palabra, pero me acordé. Entonces, candidiasis oral o mugue oral básicamente son básicamente placas blanquecinas desprendibles, generalmente por imunodeficiência ou mala higiene bucal. ¿Por qué es importante? Por que eu falei que são desprendíveis? Porque quando nós, por exemplo, agarramos um hisopo, ou em Brasil, um cotonete, se agarramos um hisopo, passamos aí na placa e essa placa é desprendível, se desprende. Temos que fazer isso, essa técnica, porque muitas das vezes a leucoplásia também pode dar, como se fosse uma candidiasis, obviamente que não tão llena assim, gente, a leucoplásia generalmente solo na plaquita, não é tanto, pero pode se apresentar como solo na plaquita, sim. Então, temos que fazer isso com o hisopo, tentar sacar essa placa. Se nós não conseguimos sacar, provavelmente é uma leucoplásia, que é uma lesão pré-maligna. Pero se, por exemplo, se desprende e deixa como se fuera sangrante, acá, depois que nós sacamos, como se fosse uma úlcera sangrante, nós temos o diagnóstico que é mugue oral. Muitas das vezes nem é necessário fazer, ¿sí? Se, por exemplo, o paciente vem com essa clínica assim, muito disseminada, nem necessita fazer porque seguramente é mugue oral. Então, ojo nisso, muito frequente. E qual é o tratamento? Acá, eu me acordo que o niño se foi dado buches com nistatina, bochecho com nistatina, e também se pode dar, se é um paciente mais de edad, se puede hacer tratamento com antifúngico, el fluconazol. Uma cosita muito importante antes que eu me olvide, candidiasis oral, acuérdense de los pacientes que hacen PAF com corticoides. Por que é muito importante perguntar se têm um asma que é tratado com PAF de corticoide? Porque o corticoide hace uma imunodepressão local e então se nós temos um paciente que hace el PAF com corticoide e não se pira os dientes luego después de eso, provavelmente o paciente vai ter candidiasis oral recidivante. Então, é muito importante perguntar se utiliza o corticoide, o PAF de corticoide, e indicar se o paciente tem essa utilização do PAF, indicar que se pire os dientes justo depois de la utilização do mesmo. Então, ojo nisso.
Después nosotros, como no menos importante, tenemos las aftas, las estomatitis aftosas y estomatitis aftosas recidivantes. Tenemos tres tipos, gente, tres tipos. Generalmente isso não se pergunta, ¿sí? Solo les paso para que se acuerden. Tenemos la menor, major y herpetiforme. Ah, isso é muguê oral também. E agora vamos para as aftas. Menor, qual é o ponto? La menor são as mais frequentes. Nós temos quando estamos estressados. La major é um pouquinho mais grave, porque generalmente se dá uma úlcera, assim, se dá uma úlcera meio que profunda, assim como vocês podem ver. E la afta herpetiforme, aí sim, gente, é a menos frequente e vamos ter pequenas vesículas agrupadas, e essas vesículas, quando se rebentam, vão formar as aftas. Pero acuérdense de las menor, que são as mais frequentes. Isso não se suele hacer pergunta de exame, ¿sí? Les paso para que se acuerden. Bueno, y la enfermedad de BC. ¿Cuál es el punto de la enfermedad de BC? Enfermedad de BC es una enfermedad autoinmune que generalmente ocasiona múltiples úlceras, tanto en la boca y genitales. Cuando nosotros estamos delante de un paciente que tenga conjuntivitis, úlceras bucales y úlceras genitales junto, temos que fazer diagnóstico diferencial, temos que fazer diagnóstico e buscar enfermidade BC. Generalmente, é uma enfermidade que afeta jovens, generalmente homens, e vão ter o que eu disse, que, por exemplo, é conjuntivitis, aftas orales e bucales, orales e genitales. Gente, as aftas são juntas, ou seja, se dão ao mesmo tempo. Não é, primeiro a afta bucal, depois a afta genital. Não, se dão ao mesmo tempo. E sempre, como é muito rara essa manifestação de aftas que aparecem no mesmo tempo, nós sí ou sí devemos descartar a enfermidade de BC. Pero muito importante isso. A enfermidade de BC é rara, pero igual, por aí pode entrar algum choice, alguma perguntita aí meio maldosa. Pero bueno, vamos agora a las enfermedades, a la enfermedade periodontal. Gente, essa é uma patologia pero muito frequente. Generalmente, a enfermidade periodontal é tal qual como seu próprio nome diz. O que quer dizer enfermidade periodontal? É quando teremos uma inflamação, uma infecção, ¿sí? Infección del tejido periodontal, ¿sí? Periodontal. O paciente generalmente vai apresentar junto com essa enfermidade periodontal, isso é uma gingivitis, ¿sí? É a infecção, então, do tejido periodontal. O paciente pode apresentar com pérdida de piezas dentárias, abscessos e também periodontites. Porque, qual é o ponto acá? Se nós não tratamos essa enfermidade periodontal, o paciente vai ter a pérdida de los dientes, porque destrui, essa inflamação vai destruindo todo o suporte do hueso, do diente. Então, como destrui o suporte, miren acá, isso é sano. Aí aparece a gingivitis, depois a enfermidade periodontal e depois a periodontitis. Qual é o ponto? Essa inflamação, como vocês podem ver acá, miren o hueso vai comendo, ou seja, vai desgastando. E então você vai ter pérdida do suporte do diente e o diente empieza a cair. O que vai passar acá? Temos uma reabsorção óssea por conta da inflamação. Então, isso é causa de pérdida de piezas dentárias. Generalmente isso nos pergunta, ¿sí? Generalmente. Pero já vi que perguntou, então por isso eu puse a estrellita, porque já perguntou alguma vez. Pero generalmente não se pergunta. Vocês vão ver que dessa classe, o mais assim chamativo são que podem chegar a perguntar, por exemplo, em um horário, e por exemplo as vesículas, as aftas, ou seja, afta menor, fundamentalmente essa, porque os restantes não. Las lesiones por herpes, essa sí ou sí le costumam perguntar. Enfermidade por BC, essa também podem perguntar. Então, ojo nessas que aí que eu puse a estrellita, porque já foi pergunta de exame em algum momento. Vamos relaxar, respirar, tomar uma água. E aí seguimos com as enfermidades por depósito de substâncias. Como, por exemplo,
como por ejemplo el Peus-Jeghers. ¿Sí? Básicamente ahora por depósito de sustancias, nosotros vamos solo mirar las imágenes que ahí ustedes van a acordar de lo que yo estoy hablando. Síndrome de Peus-Jeghers. Generalmente, Peus-Jeghers é por acúmulo de substância, acúmulo de metales. Peus-Jeghers vai se apresentar bem característico, gente. Isso é bem característico. Por aí, em algum TP, podem mostrar essas lesões para vocês. Sí, e é uma das únicas enfermedades que vai dar essas lesões negruzcas en la boca y en las encías y el borde del diente, la base del diente. Entonces, cuando ustedes ven eso, es síndrome de Peus-Jeghers. Básicamente es, miró, diagnosticó. ¿Sí? Simples así. Así, casi siempre Peus-Jeghers. Después nosotros tenemos la hiperplasia gingival. ¿Sí? Esa generalmente no es pregunta de examen. La hiperplasia gingival es generalmente es causada, puede ser causada por fármacos o por alguna irritación crónica. No, como no es pregunta de examen, solamente nombro para ustedes. Los fármacos que pueden causar es la nifedipina, la ciclosporina, que es nifedipina es un antihipertensivo, la ciclosporina es un inmunodepresor y la fenitoína também pode causar. Lo mais llamativo acá é a fenitoína. Generalmente, os pacientes que cursam com epilepsia, que tomam a fenitoína a largo prazo, produzem hiperplasia gingival. Então, acuérdense da fenitoína acá. Se você anota isso, porque é muito importante. E o épolis? O épolis generalmente está dado por um tejido que é fibroso e generalmente se dá por conta em los pacientes de maior idade, por conta que quedam sacando e ponendo de volta as chapas, ou seja, os dientes, aí, as dentaduras. Então, se pode generar essa lesioncita fibrosa. Basicamente é isso, do que eu queria falar de enfermidade por depósito de substâncias. Essas duas, eu puse acá mal o título, gente, me perdonem, pero por depósito de substância é basicamente Peus-Jeghers, hiperplasia gingival e épolis no son por depósito de sustancias, ¿sí? Yo puse mal acá el título del power. Bueno, ahora vamos para las lesiones precancerosas de boca. Muy, pero muy importantes. Esas sí, gente, puede entrar fundamentalmente como diagnósticos diferenciales con las otras lesiones ahí que ya habíamos visto. Las lesiones precancerosas de boca tenemos fundamentalmente el líquen plano. El líquen plano é basicamente uma lesão que não duele, é blanquecina e tem três tipos, basicamente. Tem hoja de lecho, a lesão que tem uma característica erosiva e a lesão em placas. A causa, a etiologia do líquen plano é desconhecida, gente, ¿sí? É desconhecida. Então, basicamente, não suele ser pergunta de exame, líquen plano, pero igual, pongo acá para que sepan. Acá também temos o líquen plano. Como vocês podem ver, tem essa característica. Quando temos essas lesões assim, isso é em hoja de lecho. ¿Sí? Isso é a característica em hoja de lecho, que tem umas ramificações assim. Isso é hoja de lecho. Bueno, quelites actínica já vimos. ¿Sí? Esse também é um líquen plano, pero é um tipo que é em placa. E depois, agora sim, quelites actínica, como já havíamos visto. Acuérdense que pacientes mayores de 50 anos, fumador, exposição ao sol crônico e isso, basicamente. E depois, por último, temos a leucoplasia. Essa sim, gente, podem perguntar, porque a leucoplasia temos que fazer diagnóstico diferencial com o muguê ou com a candidíase oral, porque dá uma lesão blanquecina também, tal qual como a cândida. Pero qual é o ponto acá? O ponto acá da leucoplasia é que quando nós agarramos o hisopo, não conseguimos, é uma placa que não se desprende. Em cambio, o muguê oral, quando nós passamos o hisopo, ou passamos qualquer outro material aí, a base, ou seja, a lesão desaparece. Não é que desaparece, sino que é desprendível. E acá não. Acá nós, então, quando ponemos o hisopo, tentamos sacar, não conseguimos sacar. No muguê, sim. Qual é o ponto, gente? A leucoplasia é uma lesão
pré-cancerosa. Ese es el principal punto y es lo más importante. Cuando nosotros tenemos una leucoplasia, tenemos que buscar sí o sí los factores de riesgo para predisponer para es un factor de riesgo para predisponer un cáncer de boca. ¿Cuál es el punto? En cambio del muguê, acá também não duele, ¿sí? Muguê duele generalmente. Acuérdense del chico aí que eu lhes dije del caso clínico quando eu estava acompanhando em Brasil. E acá no duele, ¿sí? Acá no duele. Generalmente tem um risco hasta um 30% aproximado de desenvolver um câncer e está relacionado com pacientes tabaquistas, ¿sí? Tabaquistas e exposição ao sol também. Quando nós outros passamos, ¿sí?, ao câncer de boca, acuérdense que é o sexto em frequência entre todos os cânceres, generalmente é a patologia cancerígena, ou seja, é o câncer mais frequente da boca. E qual é o ponto? Está relacionado com HPV, álcool, tabaco, a idade e mala higiene. Por que eu digo isso? Porque fundamentalmente vão se apresentar os pacientes que têm mais de 50 anos. Então, se paciente um pouquinho mais anciano, mala higiene, todos esses fatores de risco, temos que, delante de uma lesão bucal, pensar que não é um câncer de boca. ¿Sí? Como clínica, então, nós vamos ter acá temos um nódulo, mas também se pode apresentar como úlceras. Generalmente são úlceras de crescimento lento e que, qual é o ponto acá? O ponto é que o câncer de boca, nós que temos que fazer? Temos que sí ou sí fazer biópsia de essa lesão, biópsia para diagnosticar se é ou se não é um câncer de boca, porque se é um câncer de boca, temos que tratar rapidamente esse paciente. Sí, então, qual é o ponto acá do câncer de boca? Do que mais importante e do que eu quero que vocês memorizem é que é um câncer, é o mais frequente da mucosa oral. E qual é o ponto acá, gente? Pode se apresentar como um nódulo, como uma placa ou até mesmo como uma úlcera. São lentamente progressivos e não duelen. Acuérdense isso, não duelen. Como nós fazemos o tratamento desse paciente? Diagnóstico, sí o sí es biopsia, ante una lesión de esa, sí o sí debemos hacer biopsia. Acuérdense de siempre asociar los factores de riesgo con la clínica del paciente y también diagnóstico, entonces, biopsia, para sí o sí tener certeza de la lesión. El tratamiento y pronóstico va a depender mucho del tamaño, de la diferenciación, si es bien diferenciado, si es mal diferenciado y el grado de invasión. Acuérdense que el cáncer de boca puede dar en la lengua, puede dar acá, abajo de las encías. Entonces, dependiendo del lugar que está afectado, nosotros vamos a tener un pronóstico de nuestro paciente. Bueno, vamos ahora al próximo tema, que es halitosis. Pero vamos dar una pausita y tomar una agua. No sé por qué yo siempre hablo una agua. En Brasil sí, voy a tomar una agua. Pero acá es un agua. Bueno, gente, halitosis. Halitosis es un tema sumamente frecuente. Sí. Generalmente, halitosis nada más, nada menos es que el mal hálito, o sea, mal olor que sale de la boca. 85%, y eso grave, porque es pregunta de examen, 85% son por alteraciones de la cavidad oral o nasofaríngea. 85% entonces está en la cavidad oral o nasofaríngea. ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente son los alimentos, los restos de los alimentos entre los dientes y en la lengua. Entonces, como nosotros podemos ver acá, la halitosis, el mal aliento, es básicamente la causa más frecuente es restos alimentícios entre los dientes. Los pacientes que no pasan el hilo dental generalmente tienen una mayor chance de tener halitosis. Bueno, la halitosis, antes que yo me olvide, no puse acá la clasificación, pero la halitosis se clasifica básicamente en dos, la verdadera y la falsa. La verdadera es la que el paciente realmente tiene, y la halitosis falsa es básicamente la halitosis que tiene un factor psicológico, la causa es psicológica, que el paciente cree que tiene mal aliento,
pero en realidad no tiene. Eso es psicológico, halitosis psicológica. Bueno, la halitosis puede ser originada entonces en la cavidad oral, ya hablé de eso, que es los restos alimenticios entre los dientes, puede ser originado en la nariz, puede ser por un cuerpo extraño o hasta mismo cuando tenemos sinusitis, puede ser en la cavidad orofaríngea, que ahí tenemos la amigdalitis, faringitis fundamentalmente, y puede ser quando é de origem laringotraqueal, isso, laringotraqueal, que acá vamos a tener, por exemplo, os abscessos, cuerpos extraños e as bronquiectasias. Também pode dar essa halitosis. Então, hablé me faltou a causa digestiva, que seria, por exemplo, quando o paciente tem um divertículo de Meckel ou quando o paciente tem alguma acalásia, por exemplo. O que passa nessas situações? Divertículos esofágicos, acuérdense que o divertículo é uma bolsita assim que sai. Temos na classe solamente de isso, de divertículos. Pero basicamente, lo importante acá es que el divertículo esofágico, o sea, el divertículo de Senker, esófago, tiene Z, no tiene Z obviamente, pero acuérdense que tiene Z, entonces es Senker, divertículo de Senker, forma como si fuera una bolsita acá en la porción cervical. Entonces esa bolsita hace con que retenga alimentos, o sea, cae el alimento ahí, queda se decompondo, ou seja, essa decomposição vai generar uma halitosis marcada. Depois temos o paciente, então, que tem divertículo, o paciente que tem, por exemplo, reflujo, o paciente que tem uma calásia, porque na calásia temos a relajação do corpo e esfíncter esofágico inferior hipertenso, isso faz com que se acumule alimento e por el mesmo mecanismo produza a halitosis. Os pacientes podem ter também dois tipos de aliento característico, o cetônico e o cirrótico. O cirrótico generalmente se assemelha a um galpão, que é onde tem muitas ratas, então quando se entra nesse galpão, por el olor de la orina de la rata, tem esse olor característicos, fetos hepáticos, é o nome desse aliento, e depois nós temos o outro, que é o aliento cetônico. E o aliento cetônico generalmente está associado a la cetoacidose diabética ou cetoacidose alcoólica. Bueno, basicamente isso da litose, gente é bem tranqui. A litose é um tema que é muito facilmente memorizável. É basicamente mau aliento e aí sabemos que as causas são verdadeiras ou falsas. Sim? Falsa ou pseudohalitose é psicógena e verdadeira todas as causas que eu disse, que é bucal, nasal, orofaríngeo ou laringotraqueal e causas digestivas. Depois, nós teremos que estudar essas litoses, ¿sí? Hacer um bom exame odontológico, a ver se não há cáries, abscessos, mala higiene. O exame otorrinolaringológico, sinusites crônicas e corpo extraño nasal podem generar uma litose. Radiografia de los senos paranasales, isso é muito, pero muito importante, gente. ¿Por quê? Los senos paranasales pueden acumular secreciones, entonces van a tener sinusitis. Esas sinusitis pueden drenar y producir el mal olor. Outra cosita, gente, que se pode pedir também é uma radiografia de tórax e o teste de Schirmer. Radiografia de tórax fundamentalmente baritado, para evaluar se não há, por exemplo, um pico de pájaro, que vamos ver, uma calásia ou uma disfunção do esôfago. E teste de Schirmer é basicamente para evaluar a salivação do paciente. Sirve para evaluar a salivação. Se o paciente tem pouca salivação, por exemplo, está relacionado a um mal aclaramento bucal. E então pode quedar restos alimentícios e aí pode generar a halitose. Bueno, gente, qual é o tratamento da halitose? Temos que buscar e tratar a causa. Se, por exemplo, o paciente tem amígdalas que têm um surco muito grande, que se acumulam alimentos aí, temos que fazer a amidalectomia. Se, por exemplo, o paciente tem sinusite, temos que tratar a sinusite. Se tem um corpo estranho nasal, temos que sacar esse corpo estranho nasal. Se tem um divertículo de Senker, temos que fazer a diverticulotomia, ou seja, e plástica da parede esofágica, ou seja, reconstruir essa parede esofágica. A cricotomia também se pode, cricotomia,
Tenemos que sacar ese musculito ahí que está hacia afuera. Entonces, fundamentalmente, tratar y la causa, ¿sí? Básicamente eso. Y administración de vitamina C. ¿Por qué vitamina C? Muchos de los pacientes que tienen hipovitaminosis del ácido ascórbico tienen sangrado de encías. Y entonces, ese sangrado de encías hace con que ocurra una decomposición de esa sangre y entonces produce el mal olor. Entonces, a administración de vitamina C básicamente para corregir, para que el paciente no tenga sangrado de encías. Y se puede usar chicle, caramelos, Mentor Plus, todo eso. Entonces, recapitulando, o sea, repasando, ¿cuáles son las causas de halitosis? Tenemos las caries, tenemos la enfermedad periodontal, amigdalitis, alteraciones orales, fumar también puede causar halitosis, medicamentos que causen, como nosotros vimos antes, que causen hipoproducción de saliva, alteración gastrointestinal, como por ejemplo reflujo, acalasia, alteraciones renales, que ahí nosotros vamos a tener el aliento característico, pacientes que tienen diabetes, mala higiene o los pacientes que comen, que tienen una dieta no saludable. Entonces, ¿qué nosotros vimos hasta ahora? Vimos básicamente lesiones de la boca y la halitosis. Ahora vamos a pasar a una patología que es la xerostomía hipocilária o acilária. Todos son sinónimos de la misma cosa. Xerostomía hipocilária o acilária. Bueno, nosotros tenemos una salivación normal, gente, que es básicamente de 0,2 a 0,4 mililitros por minuto. Eso sin estímulo. Si nosotros, por ejemplo, vemos una papa frita o un asado, lo que sea, si nosotros vemos o pensamos en eso, la boca ya empieza a salivar. Entonces, cuando tenemos un estímulo alimentario, esa producción de saliva casi llega, triplica o hasta mesmo cuadriplica su cantidad de formación de saliva. ¿Cuál es la clínica de un paciente que tiene poca formación de saliva? Ardor y dolor bucal, paciente no consigue deglutir alimentos secos, paciente tiene dificultad para formar el bolo masticatório, el bolo alimenticio, tiene disreusia, tiene gusto metálico, tiene halitosis y frecuentes cáries. Justamente la halitosis y la frecuente cárie está relacionado con el aclaramento disminuído de esas bacterias, de esas secreciones. Entonces, puede producir con mayor frecuencia la halitosis y dispepsia y estreñimiento. Entonces, acuérdense que xerostomía hipocilária y acilária es el paciente que saliva menos de lo habitual. ¿Cuáles son las causas? Sí, la clínica es esa, dificultad para formar el bolo alimenticio, de tragar, paciente que tiene halitosis, paciente que tiene entonces ardor y dolor bucal. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden causar? La más característica que puede causar xerostomía es síndrome de Sjögren, ¿sí? Acuérdense eso porque les van a molestar en sexto, en quinto con ese síndrome de Sjögren. Entonces, ¿cuál es la principal enfermedad que es rara, pero se pregunta, es síndrome de Sjögren? Después tenemos otras patologías como amiloidosis, sarcoidosis, infección por hepatite C, HIV, fibrose quística y algunas otras. Pero fundamentalmente acuérdense por lo menos 3 o 4, no es necesario memorizar todo. Entonces, Sjögren, amiloidosis, sarcoidosis y fibrose quística, para no olvidar más. Y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Diagnóstico es el examen físico, o sea, la anamnesis, el examen físico completo y una prueba bien característica que es la cialometría. La cialometría consta de eso, el paciente va juntando saliva por un tiempo determinado, 5 minutos, va juntando saliva en ese frasquito y entonces después se mide cuánto que el paciente consiguió formar de saliva. Obviamente que sin ningún estímulo. Básicamente, entonces, cialometría es el gold standard de xerostomía y el tratamiento tenemos que estimular esa producción de saliva. O sea, ¿con qué nosotros vamos a estimular? Con estimulantes parasimpáticos, podemos utilizar la carboximetilcelulosa, puse una estrellita porque ya fue pregunta de examen, entonces, acuérdense eso, xerostomía carboximetilcelulosa,
Intensificar a higiene bucal com antissépticos, hilo dental, cepilhar os dentes e suspender a medicação que causa. Por exemplo, há alguns antidepressivos que podem causar a xerostomia ou hipocilar. Então, acordando que carboximetilcelulosa é para xerostomia. E, bueno, gente, então, temos que suspender a medicação que causa. Xerostomia é a produção diminuída de saliva. Acuérdense isso. E depois temos a cialorreia-optialismo. Cialorreia-optialismo é totalmente o contrário de xerostomia. Cialorreia nos fala que o paciente tem um aumento de la formação. Iptialismo é basicamente que essa saliva escurre por el canto de la boca. Basicamente é essa a definição, mas hoje em dia se uniu essas duas e falar de cialorreia ou optialismo, hoje em dia se diz que é a mesma coisa, pero igual, sepam que cialorreia é o aumento da produção de saliva e optialismo é o escurrimento. Por las dudas, podem perguntar isso. Quais são as etiologias? E essas já são um pouquinho mais específicas, não são tão raras como a xerostomia. Bueno, retardo mental, alterações fundamentalmente do sistema nervioso central, como por exemplo, retardo mental, Parkinson, ACV, infecção da cavidade oral, refluxo e medicamentos, como os anticonvulsivantes, antidepressivos e tranquilizantes. Acordem-se que os antidepressivos podem causar tanto uma xerostomia ou uma hipocilária, quanto uma cialorreia. Então, cialorreia-optialismo é aumento da formação de saliva. Fundamentalmente, são os pacientes que têm algum transtorno mental ou pacientes que tomam algum fármaco. Qual é o tratamento? Temos que tratar a causa. Se, por exemplo, o paciente toma um medicamento, como, por exemplo, um anticonvulsivante, teremos que sacar e cambiar esse anticonvulsivante por outro. Ou também podemos utilizar atropina em gotas, pero generalmente não se utiliza a atropina em gotas. O mais utilizado é o glicopirrolato e terasocina. São os mais utilizados. Estes têm a ação de diminuição da formação de saliva. Então, pongo estrejito porque já foi perguntado, muito importante, glicopirrolato e terasocina. Se utiliza para cialorreia e iptialismo e também uma toxina botulínica. Qual é o ponto? Toxina botulínica, cada 6, 8 meses tem que haver uma próxima injeção. Então, por aí, por as comorbilidades do paciente, todo se prefere o glicopirrolato ou a terasocina. E o síndrome da boca queimante, para finalizar a classe, por fim, se trata de resumir todo, se bem sencillo, pero el síndrome de la boca queimante é um dolor em la lengua ou cavidade bucal. Gente, síndrome de la boca queimante é psicógeno, é psicológico, ¿sí? Generalmente se dá em mulheres pós-menopáusicas. Eita, já estou um pouquinho cansado, então já estou cambiando as palavras. Então, se mulheres pós-menopausia, psicológico, está associada ao estresse, depressão e ansiedade. Tratamento é a gabapentina e se pode ser buches com capsaicina. Então, se síndrome da boca queimante, como é psicógeno, nós vamos tratar com fármacos que atuam no sistema nervioso central, como a gabapentina. E essa foi a classe de hoje. Sí, espero que eu tenha resumido todo para vocês de uma maneira mais sencilla, de uma maneira mais fácil. Espero que tenham compreendido toda a classe. Qualquer dúvida que vocês tenham, me escrevam, se estou à disposição de todos vocês. É uma classe bastante visualizável, sim? Em alguns pontos aí temos que memorizar, mas basicamente é visualizar as lesiones, diagnosticar, todo isso é bem tranquilo. Bueno, gente, les espero que haya gustado. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche y muchas bendiciones a todos ustedes. Chao.